Pessoal, ó, agora eu vou começar mesmo. Deu tempo de todo mundo chegar, tá vendo? Ainda vai chegar gente depois, mas é assim. A Vera era meu objetivo maior. Gente, a Vera foi professora em Caraguatatuba e hoje é o terceiro livro que eu coloco dela na mesa e ela já está fazendo mais um livro. Então, poetisa, mora em Caraguá, lecionou muitos anos e depois esteve à frente do grupo chamado Fieira de Timbopeba, junto com o Pedro Caetano. Então, um patrimônio de Caraguatatuba que nós temos aqui com a gente hoje. Muito emocionada de ter aqui. Boa noite. Então, pessoal, ó, eu costumo fazer um resumo do que é um encontro de autores, mas a maioria de vocês aqui já conhecem a história e um pouco antes de você chegar, Vera, eu fiz um resumo para as pessoas que não conheciam. Então, todos os escritores que vão se apresentar aqui hoje vão receber um livro desse que eu fiz, contando a história dos 25 anos do encontro. Só que esse ano já é 29. Então, como que foi, por que que apareceu, quem me incentivou, está ali naquele livro. Agora, vou abrir essa mesa e vou começar chamando o pessoal de Caraguatatuba. Só que eu vou abrir uma exceção e vou deixar a Dona Vera se apresentar antes de vocês, tá bom? Essa mesa, na verdade, ficou uma semana montada aqui no Tebar. E aqui passa muita gente. Então, essa semana eu cheguei aqui, né, Betinha? Não sei a Betinha se ela está aí. Aí teve uma moça que veio atrás de mim e falou: Maria, fala para aquela moça que fez o livro de esporte que eu estou precisando de um livro desse. O livro da Cecília. Ela disse que trabalha com criança, Cecília. E aí ela falou: nossa, esse livro vai ter tudo que eu preciso. Então, ó, fica todo mundo olhando os livros.
Pode pôr na cadeira ali dela. Vera Nardi, eu vou levar o microfone para você e você vai falar do Seresta Serena Silêncio. Pois não. Isso é tortura, né? Além de escrever, ainda tem que falar. Ah, meu Deus do céu. É um livro de poesia, como o primeiro que eu fiz, né, também. O segundo já foi um livro de contos. Eu peguei acontecimentos assim da minha infância, da minha mocidade e transformei em pequenas crônicas, né? Só que a minha marca registrada é o romantismo. Então, cada uma delas termina assim de um jeito romântico que, se no começo não teve assim, não despertou o interesse, pro final, aí ó, caipira não sabe usar essas coisas, não sei por que ela faz isso. Né, Pedro? A gente é caiçara, né? Caiçara não está acostumado. Mas é isso. Então, eu coloquei esse nome aqui porque eu me inspirei em 3 etapas da minha vida. Na etapa seresta, quando a gente é jovem, gosta. No meu tempo, a gente fazia serenata na janela do professor, né? Então, no tempo da seresta. Depois eu casei, o meu marido era muito regulador, então acabou a seresta. Ficou silêncio. Não, ficou, eu não enxergo, a serena. Vamos melhorar, dona Vera, a senhora está muito seresteira, né? Vamos melhorar, vamos ficar mais serena. E depois vem os filhos, a vida da gente. Eu resolvi estudar depois que eu já tinha as minhas crianças, né? Essa aqui é minha filha do meio. Eu tive um primeiro e um segundo que já foram embora. Já cumpriram a missão deles, já foram embora. Ela que está aguentando aqui ainda, sabe? E o silêncio, a gente sabe, como diz, aprende a silenciar, falar quando é preciso, nunca calar, mas medir as palavras, né? Para a gente não ofender, para a gente não aborrecer as pessoas, porque o convívio é muito bom. Então é um livro, assim, talvez quem pegue não vai ler assim, como diz o caipira, de cabo a rabo, né? É um livro para você ler quando você estiver com dor de cotovelo. Você olha aqui, tem umas coisinhas bonitinhas para ler, tá bom? É essa apresentação que eu faço do meu livro. Né? Os livros depois que você vai distribuir, que tá vão ser distribuídos, né? Como eu sou rica, graças a Deus, né? Eu não... Obrigada. Eu sempre achei que eu fosse rica, sabe? Então, o meu livro é para distribuir gratuitamente para vocês sempre lembrarem de mim, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela acolhida, né? Ah, sim, a minha editora aqui está querendo que eu anuncie o outro livro. O outro livro é a minha vida, também bem romântica. Quando a Maria Angélica perguntou, como é que é o seu livro? Eu falei assim, Maria Angélica, como é que eu falei? É um conto romântico, né? Nem sei se existe essa denominação. Eu vi falar em romantismo, em renascentismo, essas coisas, né? Mas romântico atualíssimo, nunca escutei. Mas o meu é assim, estou lançando a moda. Então ele chama E a Cigarra Voltou a Cantar. Né? Então,
Logo ele sai também, né? Houve uns imprevistozinhos, a moça que está fazendo a correção final, ela perdeu um nenê, ficou deprimida, né? Então, a gente está dando esse tempo para ela também se recuperar, né? Ali eu não vendo, então não tenho prejuízo, não é mesmo? Obrigada, gente. Uma boa noite e boa distração para vocês. Antes da senhora chegar, eu falei aqui que eu comecei o encontro de autores para minha mãe, para Priscila Siqueira, para o seu filhinho de Ubatuba, para o seu Marino Garrido de Caraguatatuba, o seu Alvinho daqui de São Sebastião. Então eu comecei esse encontro para essas pessoas dessa geração se encontrarem. Então a dona Vera hoje aqui é um encontro meu com o passado. Ela representa todos esses que não estão hoje aqui e nos deu a alegria da presença dela aqui. Eu estou muito emocionada por ela estar aqui, gente. Eu esqueço, eu tenho 85 anos. É para vocês ficarem admirados. Ai, ai. É assim, sabe? Agora, eu vou chamar uma iniciante. Vem cá, Cleusa. A Cleusa vai estar falando aqui sobre o Pedro Paulo, que também é um dos que me incentivou nisso que eu faço. Ela foi esposa dele, fez esse livro agora. Fala pra gente, Cleusa. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Esse livro aqui foi resultado de tirar a poeira do baú. O meu trabalho, inclusive na minha dissertação de mestrado, que foi publicada, eu abordo a questão da memória. E acho que esse evento aqui nada mais é do que isso. Além da cultura, além dos poemas, enfim, além de todos os tipos de texto, eu reputo que a memória é a coisa mais importante que nós precisamos resgatar. Então, esse trabalho da Maria Angélica, esse livro que ela fez, dos 25, nada mais é do que isso. Porque todos sabem que o brasileiro não gosta e não lembra que tem memória. E se a gente puder refrescar isso, é muito bom. Então, quando Pedro faleceu, eu acompanhei toda a produção dos poemas da alegoria e a gente conversava muito. Viajava um pouco, porque os textos aqui permitem um universo de multimídia para trabalhar com a moçada que não tem tamanho, e era o nosso projeto de futuro. E eu achei um desperdício não publicá-los, porque nada mais é que a memória da cultura de Ubatuba que está aqui. Aborda pessoas, aborda eventos, e foi muito bom poder trabalhar com isso. Então, o meu reforço, inclusive, estou começando a fazer uma outra pesquisa de textos que ele publicou, mas não mais de poemas, assim, mas de textos de administração, de política. Vou tentar fazer uma coletânea, porque eu acredito que essa é a melhor herança que eu posso deixar para os meus filhos e para a população de Ubatuba. Tá bom? Então, agradeço o convite da Maria Angélica. Aqui, Cleusa, ó, você passa para frente o livro, deixa para alguém aí atrás. E ó, esse é teu. Depois eu faço uma dedicatória para você. Esqueci até o de dar o da Vera, Vera. Agora eu vou chamar outra novata. Vem cá, Beatriz Vaz.
Fala aí. Boa noite. Quero agradecer aqui, Maria Angélica, pela acolhida, pelo convite, de me permitir participar aqui pela primeira vez desse encontro. Estou muito feliz e entendi o porquê da importância desse encontro, né? Para mim, que sou novata, esse é meu primeiro filho. É importante, acho que essa troca de experiência com autores que já passaram por esse caminho que eu estou percorrendo agora, que já tem uma trajetória na literatura, né? Então, acho muito enriquecedora essa troca de experiência, de ideias, e de literatura mesmo, né? Esse meu livro infantil, O Caiçarinha, ele fala sobre uma criança caiçara que valoriza a sua origem, que conhece a sua origem. Eu achei importante, ele foi publicado esse ano, em junho, numa fase que a gente está vendo aí, a gente está colhendo, né, na verdade, desses últimos 10 anos, os resultados da tela, né? Então, as professoras, o que está me deixando muito feliz, as professoras falando que estão trabalhando esse livro em sala de aula, é como que as crianças estão se reconhecendo. Então, a criança que nasce na beira do mar, que sabe da importância de cuidar da natureza, que sabe da importância de dar valor ao conhecimento dos mais velhos, que vem passando de geração em geração, esse livro também fala sobre isso, elas estão se reconhecendo. Eu vou só abrir aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. É importante falar também que, nesse momento de muita tecnologia, todas essas ilustrações foram feitas por um artista plástico caiçara e não é IA. Então, por exemplo, ele demorou 17 horas, mais ou menos, em cada ilustração. E queria compartilhar aqui, por exemplo, mostrando a corrida de canoas. Então, assim, as crianças que vêm dessas famílias, elas se reconhecem, e isso é muito legal. Eu tenho 2 depoimentos aqui de 2 crianças de famílias tradicionais caiçaras, que é a Maria Flor e a Maia Sanches, para quem conhece lá do Mário Gato, família Sanches, lá dos caiçaras, lá de Ubatuba. E elas falaram, não, eu estou me reconhecendo, essa é a minha vida, eu participo, eu acompanho minha família. E para as outras crianças, que não são todas, a gente sabe disso, né, que não conhecem ainda isso, que não valorizam, elas estão tendo a oportunidade de conhecer, porque realmente a cultura caiçara, ela é deixada um pouco de lado, né? Ela não tem o reconhecimento que merece, infelizmente. Mas eu acho que esse livro veio para contribuir com isso, e estou muito feliz. Ano que vem vai sair O Caiçarinha e o Mistério da Gruta que Chora, é um reconto da Gruta que Chora, também voltado para criança, com uma linguagem totalmente adaptada para esse público, e espero estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada. Vou te dar meu livro. Entrega o teu livro para alguém conhecer. Agora eu vou chamar um veterano de encontro, mas o livro dele está ficando pela primeira vez. Adilson, vem cá, Adilson. Está aqui também, ó, o Tronco de Canoa. Os 2. Ah, estão os 2? É. Olha que maravilha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Adilson Zambaldi, de Ubatuba. E a minha história com a literatura é uma história tardia até, né? Não como leitor. Leitor desde pequenininho, minha mamãe ia dar aula nas escolas públicas e largava o filho na biblioteca, não tinha quem cuidar, os livros cuidaram dele. E daí saiu esses livros aqui. Bom, o Fidelidade... Posso falar dos 2? Dá licença. O Fidelidade das Araras foi o primeiro livro que eu fiz, é um livro de contos, e eles nasceram meio paralelos, mas nem tanto, né? O Fidelidade é um livro de contos que fala um pouco da minha experiência pelo Brasil afora aí. As viagens, família no interior do país e também tem o nosso litoral aqui, né, representado.
E na sequência vem o Tronco de Canoa. Esse livro, sim, é especial para mim, porque é um resgate do Adilson de Ubatuba, né? Eu percorri as nossas 98 praias da orla do litoral de Ubatuba ali, durante 5 anos percorrendo, sem ninguém saber o que eu estava fazendo. Eu ia lá com meu caderninho, batia um papo com uma gaivota, batia um papo com um pescador, batia um papo com um turista, e eu fui fazendo essas anotações. Minha família também não sabia o que eu estava fazendo, desconfiava que eu estava fazendo alguma coisa, mas ninguém sabia o que era. Por quê? Eu queria pegar na essência, eu não sou um jornalista, eu não queria entrevistar as pessoas, eu queria pegar a essência daquilo que estava acontecendo naquela região nesse momento, né? A Cleusa deu um depoimento aqui para a gente agora. O Pedro Paulo, Cleusa, ele me incentivou. No início, ele comprou meu primeiro livro e falou assim: poxa, menino, você tem que escrever mais. Eu falei: poxa, eu tenho que escrever mais mesmo. E eu comecei a escrever mais. Fui estudar, me aprimorar, né, na técnica. E é bonito encontrar a Cleusa hoje, de poder entregar esse livro na mão dela e falar assim: olha, está aqui, ó. O Pedro Paulo escrevia sobre o nosso Ubatuba, esse aqui é a continuação, eu acho, viu, Cleusa? Porque não é da geração do Pedro Paulo, é da minha geração, né? Estou com 46 anos, então eu pego desde a minha infância até os dias de hoje, essa Ubatuba. Como é que está isso pós-estrada? Eu cheguei década de 70, ali que eu nasci e tal. Como é que foi essa transformação ao longo do tempo, né? Como é que a cultura caiçara se estabeleceu ou não estabeleceu em alguns micro-territórios do litoral, né? E esse livro, ele reflete um pouco isso. Há quem goste, há quem desconfie, mas eu estou gostando muito desse resultado. Maria Angélica, eu queria pedir uma oportunidade de ler um trechinho, pode ser? Só para o pessoal sentir um pouquinho. A gente está falando de memória, e o primeiro texto que eu fiz para esse livro Tronco de Canoa, ele está na última página, porque ele acabou virando um outro projeto, e a página inicial está aqui no final dele, né? Eu vou ler rapidinho para vocês, que é uma coisa assim, para onde a gente está indo, né? Vamos ver se a gente reflete um pouquinho sobre isso. Tronco de Canoa. Recolhe a rede e fecha a janela, antes que embarace. Sentiu o ar quente? A mata está inquieta, noroeste. O último tronco caiu depois de um raio. Agora ventania. Tomara que caia um guaporuvu. Apodrece rápido, mas quando não dá de apodrecer, é mais fácil de talhar e trazer na marra. Da última vez, a licença para canoar o tronco levou mais de ano. É logo que tudo acaba. Já nem fazem mais canoeiros. Já nem crescem mais árvores. O que tem, tem. Eu já dei o que tinha. A talha está difícil, a enxó já não cavoca direito. A última canoa, boca de 70. Levei mais de mês para fazer. Ficou aprumado que era um deslize só na água. Pintei de azul e branco. Tradição de canoeiro. Todo ano lá na festa de São Pedro. Na última, os meninos pintaram um remo bonito para mim. Disseram que eu era artista também. Ouviu? Veio lá de trás da jaqueira. Pelo estrondo deve ser um engafleche. E se meu ouvido ainda estiver bom, foi beirando a trilha da desova. Era isso, gente. Obrigado. Leva teu livro e dá para eles ver. O Adilson não falou, mas eu vou falar que ele também foi um dos organizadores do Pirão das Letras em Ubatuba. Ah, sim, só uma palavrinha rápida. O Pirão das Letras nasceu no ano passado aqui no encontro. A gente veio todo mundo na van de Ubatuba para cá e viemos confabulando o porquê de não fazer alguma coisa também lá em Ubatuba, né? E a gente fez e deu no que deu aí. E estou aqui para conhecer também os autores novos. A gente pretende fazer o Pirão no ano que vem também. E vamos ver mais para frente, aí eu acho que no começo já do ano a gente já vai revelando aí o que a gente pretende fazer para o ano que vem, tá bom? Todos convidados, e é sempre bom reunir nossos autores e autoras. Obrigado, viu, gente?
Eu vou deixar com vocês o livrinho Anexo Cerebral do Diogo. Ele não pôde estar aqui hoje, ele faz parte da Comissão de Literatura de Ubatuba. O Santiago Bernardes com Coivara, falando sobre a roça caiçara, também de Ubatuba. O João Paulo, que eu vi que não está por aqui, então, ó, João Paulo, ano passado ele esteve aqui, declamou poesias, tinha um livro de poesia dele aqui, de Ubatuba. O Bado Todão, que é veterano na mesa, um autor de Ubatuba, que veio no primeiro encontro de autores, somos amigos há 40 anos. O Jorge Ivan, que também é autor de Ubatuba. Adriano, com a jornada do Luque. Vocês que incentivaram ele, né, o Adilson? Adilson, o Adriano Luque falou que foi incentivado pela turma do Pirão para fazer aquele livro. Ó, esse que é do Elias Pereira, de Ubatuba. E ó, quando eu falo isso, eu vou falar uma coisa aqui, o Ivo vai falar, então eu vou embora. Eu costumo falar, Vera, o seguinte: esse encontro de autores foi tão longe, foi mais longe do que eu imaginava. E com isso, esse ano, nós temos 26 escritores que já se apresentaram aqui e faleceram. O Ivo falar, então eu vou embora. Todo ano ele fala isso. Então, ó, nós tínhamos na mesa Sensei Josino, um escritor que morou em Caraguatatuba, por último morava em Ubatuba. Eu recebi esse livro através do Julinho Mendes, e ele, olha Maria, ele está meio doentado, acho que não vai poder ir no encontro, mas ele faleceu no último dia 7. Então, mais um dos encontros que não virão. Agora, Pedro, vem cá. O Pedro já é veterano no encontro, porque quando tinha aquele projeto Fieira de Timbopeba, eles fizeram 3 livros, né Pedro? 3 livros. E agora ele veio apresentar o livro dele. Fala aí. Assim, menina Vera Nardi. Bem, eu fico emocionado, geralmente falo assim, gente. Esses dias eu ando bem emocionado. Esse livro aqui fala um pouco das coisas que os meus antepassados, meus avós, minha mãe, contavam, principalmente meu avô. Desde das aves de mau agouro, né? As aves no imaginário caiçara, Nakumanu, a Suindara, que faz parte. Tá? Esse livro aqui foi feito pela Aldir Blanc, tá? Que a gente foi pela Penab, a gente foi pela editora 4, da nossa amiga ali. E ele, então ele conta um pouco sobre as lendas de Caraguá, né? Lobisomem ou várias lendas que a minha mãe contava. Fala um pouco também do modo como o caiçara usava a mata, né? Sobre a correição de ataoca em correição, sobre várias coisas que acontecia na mata e que a gente, que os nossos avós, meus avós ensinavam para a gente como a gente tirar um coco berejaúva, por exemplo, que ele tem muito espinho, então você tem que tirar de um modo que ele, o meu avô falava, você tem que tirar de um modo que ele não acorde. O que é? Você tem que puxar, você não chegava com o facão lá, então você tinha que tirar bem forte ele para que ele caísse numa puxada só, né? Então tudo isso está aqui. Uma coisa é um pouco da minha família. Eu dedico esse livro aqui principalmente para meu pai, para minha mãe. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Tu já tem, não tem, Pedro? Mas dá para alguém. Não tem? Ah, então pode levar. Esse
Esse livro, O Poder é Seu, Grandeza, foi feito pela jornalista Bruna, de Caraguatatuba. Ela é dona do jornal Litoral em Pauta. Hoje, com certeza, deve ter tido algum compromisso, não veio aqui, mas ela é uma das autoras desse livro. E essa, Miriam Bilhó, também é de Caraguatatuba, esteve aqui nas feiras de Ilhabela, de São Sebastião. Esse eu vou deixar. Agora, eu vou chamar o Edson de Ilhabela. Vem cá, Edson. Bom, como disse a Seminha, Maria, aquele menininho tão bonitinho, vem. Esse menininho bonitinho já fez 20 livros, por isso que todo mundo acha que ele é filho nosso. Bom, boa noite a todos. Maria Angélica, obrigada pela oportunidade. Eu tinha feito um discurso tão bonito para fazer aqui hoje. Essas horas, eu acho que alguém lá na travessia deve estar feliz lendo, porque eu perdi o papel. Então, eu vou de improviso. Eu sou Edson Souza, sou caiçara de Ilhabela. Eu cresci numa comunidade de pescadores e fui educado, graças a Deus, por pessoas com mais idade do que eu. Né? E feliz é aqueles que escutam os mais velhos, porque a vida não é brincadeira, a gente precisa estar sempre preparado. E o meu avô, meu pai, me educou dessa forma, acreditando que eu era um cavaleiro, eu fazia parte de uma sociedade secreta, eu tinha que defender a história, né? E esse menininho de 5 anos me trouxe aqui hoje, onde eu cheguei, né? Me formei em jornalismo. E hoje eu trabalho com 2 empresas minhas que é focada no resgate da preservação da memória do nosso litoral. E eu acho isso tudo muito importante porque muita coisa vai se perdendo com o tempo, né? Tem a juventude de hoje geralmente não acostuma dar continuidade do que os nossos ancestrais começaram. E isso é muito triste porque tem muita história que vai se perdendo, né? Quando não era para ser assim. Porque tradições é o que dá sentido à nossa vida. Então, para cada ano que eu faço na minha empresa, eu gosto de comemorar publicando um livro. Eu vou fazer 20 anos agora em novembro, trabalhando com história, e eu precisava de uma aventura, um livro que me tirasse de mim, assim, né? Que fosse uma aventura gigantesca daquelas que eu falo, ah, meu Deus, onde eu fui me meter? Deu certo, Deus atendeu. Começou a colocar anjos na minha vida, né? Anjos que tem nome, foi a Débora, Adriana Rego, também conheci a Adriana Kelly e a família que está ali atrás, a assistente de Deus, o Jonas. A Adriana e a família foi meu primeiro contato com o bairro de São Francisco da Praia. Eu não conhecia ainda, então uma vez eles convidaram para assistir uma encenação da Paixão de Cristo, né? E nesse dia eu fiquei impactado pelo lugar, eu me apaixonei ali pelo recanto. E ela tinha sugerido, escreve sobre o convento. Falei, vamos lá, né? E depois que eu vi o tamanho do desafio, falei, Deus do céu, Nossa Senhora me ampare, porque é difícil. É o prédio que já está rumando para os seus 400 anos de história. E é muito difícil, né, conseguir documentações para a gente trazer hoje para concluir. Mas graças a Deus deu certo. Com base de muita oração, né? Nossa Senhora intercedendo junto a Jesus ali, porque sim, o Espírito Santo a gente não atravessa nem a rua hoje em dia. E eu estou feliz com o resultado. Esse livro hoje está em distribuição pela editora Clube dos Autores na internet, e eles estão distribuindo agora em 16 países. E eu gostei o retorno, né? A visibilidade, as pessoas elogiando, quem comprou envia mensagem falando que gostou, e é uma oportunidade muito grande. A princípio eu escreveria só sobre o patrimônio edificado, que é o convento, e a paróquia, mas ali com a Débora, a Adriana, vocês fizeram uma ponte ali me conectando a outras pessoas do bairro, o Pampo, o Pedrinho, né, que hoje descansa. Mas foi muito importante aquele dia que a gente foi lá, porque isso abriu meus horizontes para mim levar o livro não somente por patrimônio edificado, mas também contar as memórias do bairro, né, entrar nas histórias dos nossos antepassados e mostrar o porquê tudo isso é importante hoje para a história de Ilhabela. Então, é isso. Estou um pouquinho nervoso, então eu vou limitar um pouco o discurso, mas é isso. Dentro das nossas limitações, acho que a gente não pode nunca deixar de escrever, né?
porque bons versos viajam longe. É isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Você tem, né, Edson? Veja, Vera Nardi, esse livro, que coisa mais linda. Gente, estou chegando em Ilhabela. Esse aqui, Edson, tem uma poesia que o Edson fez para mim aqui. Ó, outra veterana de Ilhabela, que hoje não está aqui, mas já esteve aqui, a Paloma. Está tendo uma feira em Ilhabela, então com certeza ela está participando da feira lá. 2 livros infantis dela, o livro feito pela prefeitura. Mauriase. Mauriase, para quem não conhece, é um historiador, já foi até candidato a presidente, hoje em dia mora em Ilhabela, fez um livro com crônicas da época da pandemia, por isso que é Mensagem na Garrafa. E tem um particular, conta aí. Mensagem na Garrafa. Ah, é por causa da Mensagem da Garrafa que é minha. Então, ó, tenho aqui mais 2 livros de Ilhabela. Esse, O Futuro das Novas Masculinidades. Hoje ela não está aqui, com certeza deve ter tido algum compromisso, mas é a Mara Pereira Nasser. O trabalho que ela faz, Cecília, é com agressores. Então o cara faz violência doméstica e aí o fórum, o juiz, faz ele participar de reuniões para ver se consegue ressocializar o cara e deixar ele com a família. Então, a gente acaba vendo muito trabalho para a mulher na hora da agressão e agora eles estão trabalhando em Ilhabela as novas masculinidades. Você conhece ela? Esse é o último livro de Ilhabela, Memória e Permanência. Nesse livro aqui, a história desse livro foi assim. A Rosa Preta, que é uma das autoras do livro, ela morava em Ilhabela e aí ela percebeu que tinha um museu lá no Engenho d'Água, tinham feito um museu dos afrodescendentes. Aí ela começou a ouvir falar de Eva Esperança, de um monte de gente, que é o pessoal da Congada, né? A mãe da Isanildo, o pessoal da Congada. Ela começou a levantar a história dos afrodescendentes. Fizeram um vídeo, primeiro, chamado Eva Esperança, se vocês procurarem vocês vão ver. A Eva Esperança foi parteira na Ilhabela, nós temos uma história dela com a nossa mãe, porque a minha mãe trabalhava com um médico que também atendia às vezes os partos dela. E aí ela fez um vídeo e fez esse primeiro livro, mas serão 3 livros. Esse é o primeiro e tem mais 2 falando das famílias afrodescendentes de Ilhabela. Essa semana aconteceu uma coisa muito estranha em Ilhabela. Teve uma feira de livro, falaram que ela ia ter uma mesa e que ela ia participar dessa feira e depois na última hora cancelaram a mesa dela. Então, a Rosa Preta, que teve lá, Adilson, em Ubatuba, no Pirão das Letras, cancelaram a mesa dela. O pessoal que é afrodescendente de Ilhabela fez até um manifesto lá, porque não é para estar acontecendo esse tipo de coisa mais. Agora vou chamar uma surpresa para vocês. Gisele, vem cá, Gisele, cadê ela? Tá lá, quietinha. A Gisele foi assim: Maria, olha, tem uma moça que trabalha no Porto que está fazendo um livro maravilhoso. Eu tô aqui, ó, Gisele, ainda não acabei teu livro. Aí, Maria, ela está fazendo um livro e tal. Aí eu comecei a procurar a Gisele, mas aconteceu o seguinte: no ano que o Antônio veio se apresentar, ela estava junto com ele. Então ela veio para o encontro, eu não tinha ainda encontrado ela e ela que me encontrou. E esse ano o livro dela está aqui. Boa noite, pessoal.
O meu livro, na verdade, a história, né, de escritor sempre tem, né, uma vertente lá atrás, né? No meu caso não foi diferente. Quando eu estava na 8ª série, bastante tempo atrás, o secretário na época da educação, eu não me lembro o nome dele. Professor Íris. Professor Íris. Ele lançou um concurso aqui na Prefeitura de São Sebastião, em que todas as escolas municipais participaram. E era para escreverem um conto. Ele estava incentivando as pessoas, as crianças daquela época, né, a escreverem. E eu escrevi um conto em 50 minutos naquela época, e eu ganhei o conto aqui do município. E na época ele me mandou uma carta, me deu um livro de presente, me incentivou a continuar escrevendo. E eu tentei escrever muitas vezes depois, mas eu começava as histórias e não conseguia terminar. Até que um dia, em 2020, eu resolvi colocar a história até o final. E foi quando um amigo da minha filha, ele falou para mim de um concurso de uma editora chamada Darkside. E esse concurso era dali 2 meses. Então eu tinha 2 meses para escrever um livro. E eu consegui, com a graça de Deus, em 2 meses, escrever o livro. O livro é Uma Noite Sem Estrelas. Eu não ganhei o concurso, tá? Parabéns para quem ganhou. Não fui eu. Mas eu não desisti. Eu falei, não vou desistir. Eu quero que as pessoas... Eu demorei tanto para conseguir concluir uma história. Eu quero que as pessoas conheçam a história. E eu também sou artesã. Então, o que eu resolvi fazer? Inspirada na Darkside, que a Darkside tem capas de livros, quem conhece a editora, são capas maravilhosas, né? Minha filha é super fã e esse amigo dela também. E me falavam sempre das capas e eu falei, gente, eu sou uma escritora totalmente desconhecida. Como que as pessoas vão olhar para o meu livro? Vou fazer uma capa que chame atenção. E assim, eu resolvi buscar conhecimento, aprendi, errei muito, fui atrás de conhecimento, estudei muito. E consegui trazer aqui esse livro, que é o Resgate à Arte dos Livreiros. Então, além de ser um livro, é um romance de ficção, tá? Ele conta a história da Gaia, que é o espírito da Terra, e que ela é treinada pelos mentores, que são os 4 elementais. E assim, eu conto assim como se fosse a evolução do mundo, ela conduzindo essa evolução, criando o mundo. E aí ela, quando percebe que vai ficar sozinha, ela fica muito assustada, enfim, aí começa a história, tem muita coisa acontecendo todo esse tempo. E aí eu falei, gente, deixa eu fazer alguma coisa que eu possa compartilhar com as pessoas. Porque não é fácil você ser visto por uma editora, todo mundo aqui sabe, né? Somos muitos aqui editores. E também é muito caro, algumas pessoas não conseguem mandar isso para gráfica, ou às vezes manda e não fica um trabalho como a pessoa gostaria que ficasse. Então eu fiz esse resgate à arte dos livreiros, e esse livro ele é todinho produzido à mão, tá? Como era na época dos livreiros. Esse livro ele é entalhado com martelo, como era, tá? A douração é feita em casa também. Eu fiz inclusive o layout do livro, a diagramação do livro, todinho. São 11 cadernos costurados à mão para fazer esse livro aqui. E hoje é um livro que ganhou 6 prêmios internacionais, 4 em Portugal, entre eles o melhor livro do semestre, também melhor diagramação, melhor edição textual, melhor poética literária. E assim, eu compartilho isso com as pessoas, eu tenho um canal e eu comecei a compartilhar com quem não consegue, né, dar páginas da sua história, e lá eu estou compartilhando com todo mundo. Se quiser aprender a fazer os seus próprios livros, aí você vai fazer do jeito que você viu ele, né, do jeito que você imaginou na hora que você estava fazendo. E aí eu compartilho lá nesse meu canal que chama Tag das Artes, tá? E é isso, gente. Esse livro agora, inclusive, está lá ainda em Portugal e participando dessa mostra aí. Passa para eles verem. Depois eu não vou te dar ainda, eu vou acabar. Tá bom. Gente, ó. Não, é cada tesouro, eu falo para as pessoas. Eu fico lá na minha rede, eu falo, não acredito. Agora, eu ia dar o livro para a Gisela, esqueci, passo para ela lá.
ali na mesa, vem cá, Pedra, vem cá. Porque a Silvana Beraldo é um tesouro de Ilhabela. Hoje ela não veio, o filho dela está aqui. Ela falou, Maria, ó, eu não tenho livro para pôr na mesa, então põe esse trabalho que eu fiz. Oh, que beleza. Legal. Esse é o filho dela, eles são donos de uma editora. Geralmente ela faz um trabalho, faz 100, 200 livros artesanais para as pessoas. Pode falar da arte dela, se quiser. Mas minha mãe não pôde vir, ela estava em São Paulo agora, ela deve ter voltado de viagem no momento. A gente maioritariamente vende em feiras são livros artesanais, né? A maior parte deles com dobra e corte de papel. Esse aqui é um recente que ela fez, que é Mensagem, é o nome. E é um envelopezinho que você abre e tem tudo azul. Ela não pôde vir hoje, infelizmente, ela queria muito. Ela tava tipo, eu vou chegar de viagem, talvez dê tempo, mas não deu. Então, é isso. Dá na mão da Débora. A Débora que é a diretora dos livros. Esse é o livro dos 25 anos. Pega ali. Bom, olha, eu vou falar de quem não estará aqui, porque tem tanta gente para falar ainda, e eu vou falar dos que não vão falar, que aí só vai sobrar a turma que está aqui. Eu não vi se a Mari chegou, a Mari está aí? Não. Ah, é o aniversário do neto. Ela me mandou o convite, que era um monte de dinossauro. Então, ó, a Mari Cruz falou sobre abelha sem ferrão. Tá vendo? É um assunto que eu nunca tinha colocado no encontro. Nem eu que vendo dela. Nem ela que vende. Nem ela que vende. Esse, ó, Bússola da Pedagogia Alternativa, é o trabalho da Maria Regina Potenza. Ela deu aula na Costa Sul, em Marizias, Juqueí, isso é o trabalho dela na época que ela dava aula. Esse aqui, ó, Benedito Clementino da Silva, é o Clementino, também é um poeta que era daqui de São Sebastião, mora fora, me mandou um livro, porque tem algumas coisas sobre São Sebastião aqui. Agora, tem mais esse que não vai estar aqui também, ó. O Igor. O Igor, ele é de Barequeçaba, e o pai e a mãe deles, o pai era da Ucrânia e a mãe dele... Então, vieram depois da Segunda Guerra para o Brasil, e é a história da família dele. E foi muito engraçado, aparecer um livro da Ucrânia agora, que está essa briga, né? Essa loucura. Então, bom, vou chamar uma iniciante. Na verdade, a Natália Daphne, vem cá, querida. Já teve livro dela na mesa. A Débora vai lembrar. Lembra aquele livro? Mas sabe qual era? Era aquele de internet. Fala aí. Isso. Tó, fala dele. Fala dos dois. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui. No ano retrasado, meu livro esteve, eu não. Então, eu vou falar um pouquinho dele, depois eu falar desse outro. É o meu segundo livro, esse, tá? O primeiro título é Offline. Ele fala sobre um tempo que eu me afastei das redes sociais, porque eu gosto muito, sempre gostei muito, né, de redes sociais, de blog, de foto, enfim. Só que eu precisei me afastar por um tempo para perceber o quanto alguns conteúdos eram ruins, né, assim, me faziam mal. A questão de comparação, da gente, né, viver uma vida ali que não é real, perder tempo de momentos preciosos em família, vivendo a vida real ao nosso redor, né. Então, nesse livro eu falo sobre esse período, foi um período que o Senhor me chamou, né, foi um direcionamento de Deus, deu me afastar durante esse tempo, não tinha pretensão de escrever o livro,
mas a ideia foi vindo, enfim. E agora o livro está só na versão digital, por causa do custo, né, para mandar imprimir, e os lucros dele são revertidos para uma casa de recuperação de Caraguá. Então, pensando no custo, acabei fazendo agora ele apenas em e-book, aí no final tem um guia, um devocional para a pessoa ficar 21 dias offline. Aí pode parecer um pouco contraditório, o livro offline, apenas online agora, mas eu acho que quem precisa ficar offline está, né, no digital, então é um meio de alcançar essas pessoas, né? Então, se alguém quiser conhecer, tem no meu perfil do Instagram, o link para adquirir, é R$6,99, não é um valor alto, enfim, é um livro acessível, com um tema muito comum hoje em dia, né? Fala muito sobre identidade, sobre o que o Senhor falou comigo, mas muitas pessoas compartilham que tocou muito, que abriu os olhos para certas coisas, né? E esse aqui é o meu segundo livro, Era Uma Vez Uma Ovelhinha. Ele é baseado na parábola da ovelha perdida. A história foi um presente de Deus para mim, que surgiu enquanto eu fazia meu filho dormir, e foi se construindo até que virou um livro. E também aborda a questão da identidade. Talvez é uma forma de falar com as crianças o que eu trouxe no offline para os adultos. Porque a ovelhinha ela vai se comparando e ela se perde nesse caminho, tentando buscar, se comparar com outros animaizinhos. E no final ela descobre que a nossa identidade está em ser quem nós somos, quem o Senhor nos chamou para ser. E é isso, quem quiser conhecer, né, depois vai estar rodando por aí. Obrigada pelo espaço, obrigada Maria Angélica, todo mundo que proporciona esse momento tão especial para os autores do Litoral Norte. Obrigada. Só uma observação, eu já estou trabalhando no terceiro e é sobre a história dos meus pais que estão ali, que eles têm uma história maravilhosa de amor, então se Deus quiser, quem sabe ano que vem eu não estou aqui trazendo a história dele. Olha, esse ano eu escrevi esse livro Vela no Canal. Eu fiz o lançamento desse livro na Semana de Vela de Ilhabela. Eu achava que faltava um livro para a escola de vela. Então, na verdade, esse livro é para os alunos da escola de vela. Porque eles aprendem os equipamentos do barco, a maré, e aqui eu contei toda a história da navegação daqui do litoral. Bebe uma aguinha, né? Benzô também é um livro que está vindo depois de um vídeo. Então, se vocês procurarem na internet, a Letícia Adra fez um documentário sobre benzedeiras e depois está fazendo esse livro. Débora, vou chamar você. Eu vou deixar ela aqui para vocês também observarem. A nossa mãezinha ali, ela está aí, né, Mary? Bom, eu quero falar que esse livro é daquela forma, que a gente passa a vida o tempo inteiro observando as suas histórias, tudo que aconteceu com você, e chega numa hora que você fica louco para escrever um livro, não é? Não é assim? E a mesma coisa aconteceu comigo, e eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me apoiaram a vida inteira, essa irmã me dando um norte em tudo que eu escrevia. Depois encontrei um menininho lindo, sabe o menininho lindo da Ilhabela, que tem 20 livros, que é lindo por dentro e por fora? Ele ainda veio para somar e me levou para essa editora, né? Me levou para o Clube dos Autores. O meu livro, ele também está lá. Para você adquirir, você tem que pedir no Clube dos Autores. Ainda tem mais uma coisa que eu quero falar da apresentação assim física dele. Esse prefácio, ele foi feito pelo meu afilhado, meu sobrinho e afilhado, Rafael, o COI, para nós de casa, que é o filho da Maria Angélica. E ele definiu o meu livro. Ele falou: tia, você mostra em cada crônica, em cada história que você conta, você mostra um pouco de fantástico, sem, na verdade, ter nenhuma pretensão de que as pessoas entendam ou resolvam. Então, o meu livro, ele tem esse nome. Coincidências não existem. Então, agora eu vou ler para vocês uma crônica. E eu vou ler uma crônica que eu dediquei à minha mãe. Essa crônica é para ela. É a crônica Ela.
De família também, não é, Mary? Talentos também é de família, né? Bom. Ela, uma moça da capital, acostumada a cabeleireiros, meias de seda, saltos altos e maquiagens. Linda. Adorava vestido cinturado. Tinha o corpo escultural e a pele muito clara, fartos cabelos castanhos, moldando aquele par de olhos verdes penetrantes, o que lhe rendia um aspecto hollywoodiano. Na flor da idade, 19 primaveras e quase a total independência financeira, havia se especializado, tecelã, falava com orgulho. O cotidiano de cidade grande, o ritmo acelerado de família numerosa e o conforto de um noivado inexpressivo. O ano era 1947, época em que a opinião e as decisões dos pais jamais seriam discutidas, principalmente pelas filhas mulheres, ainda mais quando o patriarca se tratava de um autêntico representante da raça espanhola. Nele centralizavam-se todas as decisões, o que no final seria uma vitória. Visionário, sabia realmente escolher o melhor para os seus. De repente, chega com a notícia feito bomba: mudaremos para o litoral. Para onde? Era um questionamento unânime. Nem imagem ao certo faziam do local. Após uma verdadeira odisseia com a mudança da gigantesca família, mais os animais e uma centena de pertences, desembarcaram na praia. Estrangeiros, literalmente. No entanto, o encantamento imediato aconteceu. A beleza natural foi a grande responsável pela paixão. Começaram uma série de adaptações para todos, até para os pequenos. As jovens lamentavam o isolamento, eram as mais resistentes à mudança. Sentiam falta da rotina agitada da capital, das pequenas conquistas, dos amores, e choravam o distanciamento. Isso sem falar nas inúmeras picadas de insetos que tingiam a pele alva com centenas de bolinha vermelha. Revoltas, nem cogitar. O pai, como um general, comandava a nova vida, mostrando a todos como o local seria promissor. E foi. Passaram a desfrutar de uma vida farta e com muitas possibilidades de crescimento. Ela, adaptando-se. O pensamento voando cada vez que olhava o belo horizonte, pensava no noivo e alimentava a ideia de em breve voltar ao grande centro. Certa vez, porém, ao olhar o horizonte, percebeu uma canoa que chegava da pesca. A cena era encantadora, como o pôr do sol dourado que só havia visto até então nas páginas das revistas. Em pé na embarcação, o pescador. Ele vinha como um deus grego, desenhando sua silhueta encantadora naquela paisagem mágica ao remar lentamente em direção à praia. Sentiu um calafrio inexplicável com aquela visão e pensou que nem os mais famosos passeios da capital haviam despertado tamanho sentimento. Respirou fundo e recuperou o controle, que por segundos escapou-lhe das mãos. Continuou observando todo o movimento. Outros caiçaras logo chegaram para ajudar no recolhimento da canoa, na lavagem da pesca, na lavagem das redes, no recolhimento da pesca, belos peixes saltitantes. A cena despertou-lhe um misto de curiosidade e excitação. Passou a acompanhá-las de longe, às escondidas ao entardecer. Durante uma animada partida de futebol, num final de semana, reviu o belo pescador, cujas formas
já lhe eram bem familiares das voltas da pescaria tardinha na praia. Numa festinha de conhecidos, enfim, foi apresentada a ele. A magia logo se deu. O amor se instalou. E ela abandonou definitivamente a vida anterior e o noivado da capital para desfrutar de vez a vida pacata, a qual a princípio tinha rejeitado. Envolveu-se com as tradições, miscigenou os costumes, acaiçarou-se de corpo e alma, cortou o maiô de banho ao meio, permitindo 2 dedos escandalosos de barriga para fora como as europeias, coisa que seu pai controlador jamais soube. Integrou-se com seu destino, passou a fazer parte da paisagem. Consumiu o amor. Casou-se com um admirado pescador. Formou família. Colheu 4 lindos frutos desse seu encanto. Sentiu-se plena. Porém, a vida traz fatos nem sempre desejados. De repente também, como que por encanto, o pescador partiu. Partiu sem adeus, sem explicação e sem ao menos dar a ela o tempo de dizer-lhe o quanto era amado. Um ato impensado? Talvez. Isso nem ela nem ninguém jamais saberia. Acostumada à luta, não lhe sobrou outra alternativa. Colocou-se ela própria desta vez em pé, no centro da canoa da vida e remou forte na sua condução. Atravessou muitas tempestades, conduziu muito bem os 4 filhos e jamais abandonou a embarcação. Conquistou anos depois, enfim, novamente as calmarias. O tempo já havia feito seu reparo e mais uma vez ela olhou o mar. Lá estava o pôr do sol dourado, porém com a canoa solitária. E com a mesma coragem de sempre, percebeu que sua carga ainda existia. Ela trazia as marcas da vida no rosto, mas o amor desmedido permanecia. Transbordou-se então em poesias. Escreveu a sua história com toda a maestria. Contou o cotidiano das pessoas, relatou os fatos da imensa família, registrou as mudanças do mundo e exaltou as qualidades da terceira geração que surgia. Ela imortalizou-se pela escrita, deixou gravado no coração de cada um o amor, a força, a garra e a coragem que tinha. Foi homenageada na cidade, nomeando uma sala em que a arte transborda todo dia. Auditório Beatriz Puertas Moura, no Batuíra. Permanecendo viva dessa forma, apesar de há muito já ter ido ao encontro do seu eterno amor que partira. E a nós o que nos resta? Um imenso aplauso, a admiração e a inspiração dessa sempre amada Bia. Foi bom que chegou uma que eu não tinha chamado, né? É inspiração para nós e esse é o meu livro. Eu agradeço. Essa crônica da Débora foi numa boa hora, porque deu tempo da Mara chegar. Eu acabei de apresentar o livro dela, mas ela está chegando de Ilhabela. Daqui a pouco eu vou chamar para o teu trabalho. Cecília, vem cá. A Cecília é uma veterana da mesa. Já é que livro, Cecília? Não, é que é uma sequência, sabe? Eu preciso... É o 4º ou 5º? É o 5º. Eu sou da área da educação, eu escrevo para professores, né, livros didáticos, e é bem diferente, né, dos que vocês estão apresentando aqui, né, do romantismo, apesar de eu romantizar bastante a educação, né. Eu fiquei 32 anos na educação, pergunta aberta, muita gente aqui, e aí, de repente,
depois de velha, que eu fui fazer educação física, né? Fui conquistar outros espaços, e acabou que o meu TCC virou um livro, né? E esse foi lá em 2006, mais ou menos. E estou com a Maria Angélica já há um tempão também, né? Desde 2006, tu apresentou lá em Ubatuba. Exatamente, que eu fui lá em Ubatuba apresentar. Aí daí foi surgindo, né, outras coisas que me deixavam inquieta, né? Que era o movimento. Eu trabalho com movimento. Só que eu trabalho com movimento de uma maneira lúdica. Então agora, né, que eu já lancei as brincadeiras psicomotoras para todas as idades. Por que psicomotoras? Porque eu trabalho com algumas habilidades que faltam, né, no decorrer da vida, né? Esse primeiro aqui, que era a educação física, o atletismo escolar, foi a maneira que eu encontrei de me iniciar nessa parte das habilidades motoras, né? Por quê? Porque eu era corredora de rua, ainda faço umas corridinhas, corredora de rua, sempre tive ligado ao esporte, né? Então, era uma maneira de me iniciar nesse caminho que eu estava traçando, né? Na questão do movimento. O movimento que eu falo, as pessoas precisam conhecer seu próprio corpo. E esse próprio corpo é conhecer durante uma vida inteira. Por quê? Porque a gente precisa do movimento até o último dia das nossas vidas. E a gente tendo essa independência, esse movimento, a gente tem independência, tem autonomia, que ao envelhecer a gente vai perdendo isso, né? Então, assim, com o decorrer do tempo, a gente vai deixando de fazer alguns movimentos e esses movimentos vão sendo esquecidos. Então, a gente tem que se movimentar, mesmo com toda a dificuldade motora, de alguma forma, ou sentado, ou deitado. E o que eu apresento de diferencial é que, mesmo na terceira idade, seja adoentado, em fisioterapia, em algum grau de dificuldade, é através de brincadeiras. Então, o livro ele é todo, ele traz as brincadeiras para cada habilidade do trabalho, que trabalho basicamente com 7 habilidades, que é correr, saltar, lançar, arremessar, as percepções tátil, auditiva, que mais? Espaço temporal, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Então, eu trago a parte lúdica, porque trabalhando na educação, eu descobri também que o professor tem um pouquinho de preguiça de ler. A gente lê, mas a gente tem necessidade da rapidez. E eu trago os desenhos, eles ilustram exatamente aquilo que eu estou pedindo para verificar, né? Então, bater o olho na imagem já faz com que a pessoa já se interesse em ler. Não, deixa eu ver essa brincadeira como que ela é na íntegra, né? Então, esses desenhos também foram feitos por mim. Eu fui fazendo tudo em forma de bonequinhos, fazendo os movimentos que eu queria. Então, esse aqui é as brincadeiras psicomotoras para todas as idades, que foi um crescimento que, depois que eu fiz o atletismo, eu fiz brincando com as habilidades motoras, onde eu trago as 7 habilidades com brincadeiras também, tá? Com bastante imagem e ilustração. E aí, como eu era professora de alfabetização, me incomodava muito não entender por que algumas crianças tão assim, sem apresentar nenhum tipo de deficiência ou nenhum tipo de dificuldade, elas não se alfabetizavam. Isso me incomodava bastante. Aí eu fui estudando, né, eu fui chegando nas habilidades e cheguei e descobri, né, através de bastante leitura, que essas habilidades que eu falei para vocês, de percepções visual, auditiva, tátil, faziam falta na alfabetização. Então, quando a criança tinha de se alfabetizar, ela não tinha essas habilidades desenvolvidas. Então, eu precisava trazer essa criança de volta para brincar e estimular essas habilidades para que ela alcançasse a alfabetização. E aí também saiu o Alfabetizar Brincando, que é onde eu trago também. Esse livro não tem lição para fazer de escrita. Ele é totalmente através de brincadeiras. Então, o professor pega
Ele dá a parte escrita dele, lá da forma dele, mas ele pode auxiliar com as brincadeiras. Por que eu falo tanto de brincadeira, gente? Porque todo mundo gosta de brincar. O idoso gosta de brincar. Eu faço academia, a gente faz academia aqui toda manhã aqui. É um saco, desculpa a palavra, fazer academia. Você caminhar na esteira olhando para a parede. Exatamente, a gente precisa estimular esse corpo, né? Precisa ser trabalhado, né? Então, assim, a proposta é recreacionistas, pessoas que trabalham com fisioterapia, na escola, pegar as brincadeiras e realizar com as pessoas que estão lá buscando esse tipo de ajuda, né? Ajuda mútua. E é isso, gente, não é a parte romântica da coisa, assim, eu não tenho muito... E o que eu faço, né? Eu não sou rica. Não sou rica. Acho que eu sou rica, assim. Rica de tanta coisa, né, que a gente recebe de bom, de fluidos bons da vida, né? E eu, desde 2006, que eu estou com a Maria Angélica, a venda dos meus livros é voltada como um projeto social. Que toda a arrecadação, em dezembro, todos os livros vendidos, a doação é total para a HAC de São José dos Campos. Porque ela atende as nossas crianças do litoral norte todinho, que são as crianças com câncer, né? Então, desde 2006, toda a renda de qualquer livro meu nunca ficou para mim. Foi sempre uma forma de devolver para São Sebastião tudo que ela me deu. Se eu estudei, se eu fiz pós-graduação, fiz 6 pós-graduação, foi tudo através do incentivo do município, né? Então, é a forma que eu encontrei de devolver para a educação, devolver para as nossas crianças, enfim. Então, assim, eu não posso dar um livro, mas eu posso deixar para vocês a oportunidade de estar ajudando a continuar esse projeto meu social. Tá bom, gente? Obrigada. Você faz uma dedicatória para uma moça chamada Patrícia. Patrícia? Eu peguei o livro e ele falou, ih, agora é o meu. Vem cá, Luiz. É eu. Boa noite, gente. Eu estou aqui por uma ajuda incomensurável da nossa amiga Maria Angélica. Eu sou um veterano aqui do evento, mas finalmente eu consegui fazer o meu livro aqui. Chama-se Ora Direis Ouvir a Razão. É um livro tem poemas e tem um pouquinho de trovas. Mas as trovas são todas satíricas. E o meu lado, cara de pau, sempre fala mais alto. Eu fui um tremendo cara de pau a vida inteira. Daqueles de não ter papas na língua de falar as coisas. E eu procurei fazer isso em algumas coisinhas que eu escrevi aqui. Uma delas diz o seguinte: princesinha quis a fada para levar um bom papo, que o príncipe na escalada ficasse príncipe e não sabe. Esse é o espírito das trovas que estão aqui. Nos poemas tem de tudo. Tem de gozação, tem de coisa séria, tem amor, tem daquelas que você fala assim, nossa, essa aqui eu acertei, né? Nós somos o nosso principal lado crítico de nós mesmos, né? Nós sabemos, né, o que está legal e o que não está para nós mesmos. Passou no seu crivo, você fala, então vai. E é essa, como é que fala, a brincadeira da coisa. Sou muito grato a essa pessoa presente, né? A gente vive provocando todo mundo, porque todo mundo é protagonista da sua história. Exatamente. Não é? Então, o que eu provoco as pessoas, eu falo, você está aposentado, está escrevendo para a internet, faz um livro. Foi isso que eu falei para ele. E a nossa amiga Letícia também me ajudou. Letícia, dona de uma editora chamada Quatrô, de Caraguatatuba, está realizando o livro para muita gente.
E Esse assim, livro vai ser lançado, ainda não tem uma data oficial. vai ser lançado na Satélite. Na Satélite, no momento oportuno, espero breve. Breve, logo, em novembro, final de novembro, obrigado, começo de dezembro. Tom Luiz, esse aqui tu não tem ainda, tem? Obrigado, querida. Bota o teu lá para verem. Ó, eu tenho aqui a capa de um livro que é o seguinte: o Josias Calixto não pôde estar aqui hoje. Esse livro em francês que ele está fazendo para ir lá para a COP 30, porque lá vai estar perto dos franceses lá. A primeira edição ele fez em português e japonês porque ele morava no Japão. E agora ele mora em Caraguatatuba, fez uma edição em francês. O livro ia chegar essa semana, se ele não veio trazer o livro aqui é porque não chegou. Mas a primeira edição existiu, foi vendida. E é o seguinte, ele morava no Japão e não achava um livro falando do Brasil. Então ele fez um livro explicando cada estado, as capitais, as riquezas do Brasil. Vendeu os 5.000 livros dele rapidinho. No Japão todo mundo adorou o livro dele. Agora é aquilo assim, o cara tá lá fora, vende um monte de livro. Chega aqui, faz livro, não vende nenhum. Agora, eu tenho na minha mesa a Alice. Cadê a Alice? O livro dela tá aqui. Não, cadê ela? Ela tá aqui, ó. O livro dela tá aqui. Ela chegou. Alice? Ah, tá lá. Alice Daniele trabalha no fórum em São Sebastião, recebe pessoas vítimas de violência doméstica e vive aquele mundo do fórum. Então, o que ela fez? Um trabalho sobre relacionamento abusivo. Muito obrigada, Maria Angélica, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu fiz um livro para ajudar as vítimas de violência doméstica. Um relacionamento abusivo, ele não se termina só quando a vítima encerra o relacionamento. Ele se perpetua muito depois dela terminar com o agressor. Ele continua na hora que ela faz o divórcio, na hora que ela faz a ação de guarda. Então ele continua usando esses mecanismos para continuar fazendo com que a vítima sofra. Por isso eu tenho esse livro para ajudar a mulher a não só lidar com ter a postura com o agressor, mas com a violência institucional contra a mulher. Eu espero que, de alguma forma, auxiliem as mulheres, oriente, tire os mitos que a mulher tem em relação à violência doméstica, à Lei Maria da Penha, e que possa auxiliar as mulheres a buscar os direitos dela. Muito obrigada. Leva teu livro, passa para as pessoas. Ó, o meu é um que tem um carimbinho, vê direito. Esse é o meu, é o que tem um carimbo. Pode passar para alguém lá no fundo do teu livro. Bom, esse aqui é um veterano da mesa, Ivo, meu amor, deixa ele por último, porque não é o último. Eu ainda vou falar com a Mara, porque a Mara chegou agora. Vem, Ivo, vem contar tuas coisas aqui. Ah, vem remando, vem remando. Mano, chega, mano. Cheguei. Chegou, já chegou aqui, ó. O livro tá aqui, Ivo, tá aqui, ó. Aê. Boa noite. Ivo de Souza, poeta dos mares. Não sou um menino bonito, mas sou da Ilha Bela. Gente, que o menino bonito. Mas eu me tornei um velho bonito porque eu já participei de concurso de melhor idade e já ganhei a faixa. Tá certo? Já fui eleito um velhinho bonito. Podem ver lá no meu Instagram que vocês vão encontrar lá um velhinho bonito. Bem,
É real, por isso que eu vim remando, estava atravessando o canal, tá? Eu estive ontem lá na sua cidade, participei lá da feira literária, né? Estive em Caraguá também na semana participando. E eu falo caiçarês, né? Porque eu sou um caiçara raiz, mas perdi um pouco do sotaque. Duas garrafas no congelador uma também, temporada lembra, fora Milton? de São Sebastião. Sou membro da Academia Guarulhense de Letras, cidade onde eu vivi lá por 50 anos. Então, aliás, você falou do Clementino. Quem escreveu o prefácio daquele livro é confrade lá dessa academia. Ah, tá. Tá? Escreveu do Clementino. Do Clementino, né? Prefaciou o livro do Clementino. Esse aqui é o meu 4º livro solo, o meu 5º já está na gráfica, e eu espero que ele saia até fevereiro, porque é um livro documentário. E eu e a minha musa inspiradora, aquela que beijou minha boca e me tornou poeta, essa mesmo. Nós participamos lá em Guarulhos de um grupo de idosos que fazem visita a cada 15 dias a asilos, certo? E esse livro que está lá na gráfica está contando exatamente a história dessas visitas. Né? Deste grupo aí. E nós vamos comemorar agora em 26, 10 anos com esse trabalho, visita a asilo. Então lá nós fazemos exatamente um sarau. Né? Eu faço poesia, eu faço imitações, dublo, né, o Gianni Kelly dançando na chuva, etc. O Chacrinha, né? Aí temos dança, temos pessoal que canta, toca viola e demais instrumentos. E esse aqui foi o mais recente lançamento. Baraca. Vocês falaram aí um monte de romance. É engraçado que nem todo romance é correspondido, né? Mesmo que esse romance seja como foi do Baraca, a primeira lambida, ou o primeiro beijo, como se diz. E o Baraca, ele sofreu uma decepção amorosa e caiu na gandaia. Foi para esbórnia, foi para a noite, e aí virou boêmio. Essa é a história que está escrita aqui nesse livro. O cachorro existe? Existe sim. É real? É real. Tem um pouco de ficção. Vou chamar todo mundo para tirar uma foto. Aí a gente já faz. Esse cachorro, ele nasceu no norte de Minas Gerais, lá em Montes Claros, né? Bem longe. Então, conto a história dele até chegar aqui em São Sebastião. Depois daqui de São Sebastião, hoje ele vive em São José dos Campos, né? Mas ele continua vivo. Então, é muito bonito. Por exemplo, eu falo do ET de Varginha, né, no livro aqui, que é uma parte de ficção aí que não está aqui no meio do livro. Mas a capa. Você imagina um livro sobre a mesa e a capa do livro é exatamente a foto do cachorro. Então, esse branco aqui, parte clara,
é o livro, ele está em cima de uma mesa, e a capa desse livro aí, falta me dar foto. Tenho outros livros, como Cadê o Sol, que está com edição esgotada. Talvez tenha um ou dois no satélite ainda. Não sei se ainda tem no satélite. O Uivo do Vento e outras maresias traz também como fazer uma canoa de um tronco só. Tá certo? O Uivo do Vento é a história de um pescador que cai do barco, só por acaso, ele perdeu o equilíbrio e caiu do barco, e por conta exatamente de uma ventania igual essa de ontem, e ele fica lá, enquanto espera o socorro, ele fica ouvindo o Uivo do Vento. Né? O livro Amor Visceral, aí é somente contos, o Amor Visceral é somente poesias, sonetos, acrósticos, haikai, eu gosto muito de haikai também, tem bastante lá no meu Instagram. Né? Esse daqui, depois tenho esse daqui e o próximo que eu já falei. Eu acho que tem alguma coisa mais para eu falar? Não vou falar da... Não, né, Débora? Não, Ivo. Não é para falar da tainha. É sim. Não, né? Não, declama uma poesia, vai, pode, dá tempo. Dá tempo? Então tá bom. Eu vou falar da tainha, não? Porque todo mundo sabe que no inverno é época de tainha, né? Aqui no litoral, satisfaz todo mundo, e comigo não foi diferente, né? Eu convidei Tião Pequeno, sabe, para ir de canoa remo até ali na ponta do Araçá, para pescar umas tainhas que comiam manjubinha e se punham a pular. Molhei a mão na maré, fiz o sinal da fé e saí pro mar. A tarde estava quente, daquela que faz a gente derreter, de transpirar. Na proa, Tião falou, vamos virar vapor antes de chegar lá. Eu respondi de prontidão. Medo, Tião, preguiça de remar. Chegamos no pesqueiro, né, encharcado por inteiro por causa da viração. Para tirar água com a cuia, feita num galho de embuia, me virei que nem Tião. Cardume? Era grande, feito um grupo de elefante. Até eu me admirei, falei para Tião Pequeno, vamos por força no remo e cercar de uma só vez. Cerquemos, cardume. Mas deixemos a manjuba imune, pela malha escapar. A tainha, nem gostou. A tainha encheu a canoa da popa até a proa, não dava nem para sentar. Quando chegamos na praia, não tinha parma nem maia, não encontramos ninguém. Fizemos uma fogueira, assemos uma inteira, comemos e descemos a meia. Depois que fizemos a festa, levemos para outra pesca. Toda a tainha pescada. Mas guardemos como prova uma tainha com ova para fazer uma caldeirada. Quem quiser participar dessa caldeirada é só levar pimenta. E o peixe também. Toma teu livrinho, Ivo, leva para alguém. Obrigado. Gente, ó, então, vem cá, Mara. Na hora que eu apresentei o livro da Mara, ela ainda estava chegando, mas o tema que ela traz é muito importante. Então, Mara Pereira Nasser vai falar um pouco do trabalho que ela está fazendo em São Sebastião e Ilhabela.
Boa noite, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Mara, eu sou socióloga, trabalho aqui na AMES, Maria Angélica é como uma madrinha para mim, está aqui também Beth e Ana da Casa do Mel, que são referências que nós temos. Eu cheguei na ilha faz 3 anos. Na AMES eu trabalho com um grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica, estou lá com a Beth, com a Sandra, com a Carol e a Débora. Mas esse livro ele não é sobre estes homens que nós atendemos lá, que são os autores de violência doméstica. Esse livro ele tem 29 autores, eu sou uma das coautoras. O nosso prefácio foi escrito pela Luísa Helena Trajano, foi lançado pela editora Bock de São Paulo, já teve um lançamento no mês de agosto em São Paulo, teve outro lançamento na Livraria Canoa, em Ilhabela, e depois o livro vai ficar disponível aqui também, em São Sebastião, para vocês. Eu conto um pouquinho da origem, da raiz do machismo, né? De onde vem essa cultura, é uma perspectiva social, econômica, psicológica, para falar um pouquinho de como que os meninos, os nossos meninos, aprendem a ser como são, e depois na adolescência, e depois na vida adulta, como que eles levam esse machismo na sua vida adiante, qual é o sofrimento que causa, né? Quanto custa ser machista para eles mesmos? Eu falo sobre pornografia, falo sobre os males da pornografia, falo sobre como é a misoginia, essa cultura de menosprezar as mulheres, hostilizar as meninas, tratar as mulheres como objeto, como que é nocivo para os homens, para as mulheres, para toda a sociedade. E aí aproveito aqui numa parte que esse livro, ele na verdade, o meu capítulo é uma extensão de uma pesquisa que eu fiz no mestrado. Eu sou mestre em Psicologia Social. Hoje eu estou no doutorado na Unifesp, meu doutorado também é com homens autores de violência doméstica. E aí eu passo um gancho para falar um pouquinho sobre como que é esse trabalho com esses homens que vêm encaminhados da Promotoria de Justiça, aqui em São Sebastião, pelo Judiciário. Nós temos aí um acordo firmado com a juíza e vou falando um pouquinho dessas entrelinhas, qual é o preço do machismo, quanto custa para a sociedade, né? Não só o machismo esse que faz as vítimas de feminicídio, a violência física, mas as pequenas violências, a violência simbólica, principalmente a psicológica, assim como a Alice, que apresentou aqui para nós o livro dela, né? Eu espero que seja uma leitura que revele um pouco como é que são as formas, os dispositivos pedagógicos aí do machismo nosso, do dia a dia, de todos nós, né? Porque não são só os homens que são machistas, nós mulheres também somos, né? Fomos moldadas e criadas dentro dessa cultura. E quais são os caminhos para a gente começar a romper isso? Nós temos aí um prognóstico de 120 anos para ter uma equidade de gênero, mas nós acreditamos que temos que plantar a semente agora, o quanto antes. E que não estamos inventando a roda nenhuma, né? Aqui eu trago as referências, que são principalmente mulheres pesquisadoras que já trabalham com essa linha de pesquisa que nós temos. O que a gente está fazendo é tentar democratizar e levar para as escolas, levar para esses grupos, para as mulheres, para as rodas de conversa. Também fazemos trabalhos em escolas com adolescentes, para tentar minimizar aí esse problema social tão grande que nós temos. Acho que é isso. Obrigada. Eu te dei meu livro? Eu te dei esse livro? Esse não. Então guarda, guarda. Os meus você tem, né? Tem. Tá bom, depois eu deixo. Gente, ó, agora eu estou empurrando a mesa, porque eu quero que todos os escritores venham aqui, os que... Vem cá, Acácio. Os que se apresentaram hoje, vem Pedro. E os que são escritores, vem cá, Rosemil. Todos os escritores que estão aqui, eu quero aqui na frente, que nós vamos tirar uma foto de todos. Edson, fala para ela vir também, a jornalista ali. Edinho, vem cá. Vera, tu vai vir aqui. Nós vamos levar uma cadeira, leva uma cadeira. Isso, levanta que eu vou pegar a tua cadeira. Só dá um passo à frente. Isso, traga ela. A Vera. Nós vamos gravar. É pro ano que vem. Deixa aqui, vem cá, Luzia. Quem mais? Daniel, pra cá. Vou reunir. Quem mais? Encolhe bem pra gente poder aparecer. Não, primeira vez. Tá. Vem lá frente.
frente de vocês e abaixam ali, ó. Vocês que conseguem. Eu se abaixar não levanto mais. Se abaixar fica. Eu se abaixar fica. Deu, Yuri? Está um pouquinho mais, ó. Um pouquinho mais para cá. Vem um pouquinho mais para cá, Gisele. Vem aqui só um pouquinho mais pra cá. Deu? Olha a barriga aí, ó. Já voltando. Deu? Então, ó, lembra que eu falei para vocês que falavam assim, nem tem escritor no litoral, olha. Que monte de escritores que nós temos aqui. Ela também era para estar na foto. Eu coloquei aqui uma dedicatória, mas os outros não tem. Eu posso... Oi. Eu estou aqui com a Luzia, que está entregando um livro para o ano que vem, para o encontro de autores do ano que vem. Que lindo, hein? Obrigada. Construção social de práticas relacionais, é isso aí. Ela é psicóloga, faz um trabalho lindo aqui em São Sebastião e me trouxe o livro para o ano que vem. Obrigada. Mais um livro para o encontro de autores do ano que vem. Cibele. É de poesia. De poesia. Então, ó, mais um livro para o nosso encontro do ano que vem.